Isaiah Berlin é um teórico. Eu tenho um livro dele aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem esse livro dele, ó. Isaiah Berlin, Ideias Políticas na Era Romântica, que é um compilado de artigos sobre a política do romantismo, que é muito interessante, que as pessoas falam assim, porque fulano é romântico, é irracionalismo. Mas o que é uma política romântica? Que fazia crítica à razão, ao projeto iluminista, de fato, nos pensadores românticos. Será que alguém já foi fazer isso? O Isaiah Berlin fazia isso. Ele tem muitos livros sobre as raízes do romantismo e esse tipo de coisa. Então, ele tem alguns textos aqui, um que se chama A Política como Ciência Descritiva, que é uma perspectiva bem liberal, né, do que é política. A Ideia de Liberdade. Ele vai desenvolver mais 2 conceitos de liberdade, e o nome do artigo se chama Dois Conceitos de Liberdade, o romântico e o liberal. Ou seja, o conceito liberal se contrapõe ao conceito romântico de liberdade. Ele vai explicar por quê. E A Marcha da História, onde ele vai fazer uma crítica às concepções historicistas de se pensar a política e a sociedade, tipo o marxismo. O marxismo tem uma concepção historicista, ou seja, a história, você vai para a história e todo esse tipo de coisa. Porém, Berlin é um grande estudioso da obra de Marx. Ele tem uma biografia muito honesta sobre Marx. Tá? Ele não é um canalha. Marx ele tem influências dos românticos, mas ele não é um romântico. Ele tem influência dos românticos. E o Berlin vai criticar muito os românticos e estudar muito aprofundadamente para criticar os românticos. E o que seria esse debate entre conceitos de liberdade, né? Veja, o que o Berlin está preocupado é que, de certa forma, todo mundo fala de liberdade o tempo todo. O conceito de liberdade ele é um conceito muito inflado, né? Tipo, todo mundo fala de liberdade o tempo todo. Isso gera um problema, que é quando todo mundo fala de uma coisa o tempo todo, isso pode produzir uma imprecisão conceitual muito grande. E o Berlin acha que, a certa medida do debate político moderno e contemporâneo, houve exatamente esse hiperflacionamento do conceito de liberdade, a ponto de você perder a noção de liberdade, inclusive dentro do próprio campo liberal. Então, o que um liberal chama por liberdade, todos os liberais entendem por liberdade? Não, nem todo liberal acha a mesma coisa de liberdade. Quando liberdade, ele está defendendo liberdade, mas existem formas diferentes de entender o que é liberdade. Por exemplo, liberdade para um marxista é diferente de liberdade para um liberal. Mas liberdade para um marxista lucasiano, trotskista, são diferentes. Percebe? Então, ele está tentando traçar alguns parâmetros para a gente pensar o que é liberdade. Por exemplo, liberdade para quê? Liberdade para quem? O que é ser livre? Então, Berlin está pensando esse tipo de coisa. Berlin, eu acho que ele era letão, mas se radicou na Inglaterra. Eu acho que era isso. Então ele vai destrinchar 2 conceitos de liberdade. A liberdade negativa, que é talvez a liberdade que a gente tem mais contato dentro do campo liberal, porque é a liberdade mais querida pelos neoliberais. Os neoliberais eles têm muito afinco à liberdade negativa. E o que é a liberdade negativa? Ela não é negativa porque ela é ruim, para Berlin. Ela é negativa porque ela se caracteriza por uma negação da coerção. Ela é uma negação de tudo que impede eu fazer o que eu quiser. Ela é uma negação da coerção. Ou seja, ser livre é ser deixado em paz para você fazer o que você quiser. Ou seja, quando ninguém interfere nas suas escolhas, principalmente nas suas escolhas ético-morais. Ou seja, como você quer viver, com que forma de vida você quer ter e quais são suas escolhas perante essas suas formas de vida, suas decisões sobre suas posturas, seu jeito de viver a vida. Né, que é isso que se chama da sua forma de vida, a forma de você viver a vida. Você tem total liberdade para escolher como você quer viver. E isso é a liberdade negativa. Anarquismo seria liberdade negativa? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende da tradição anarquista. E isso vai se estender também para as instituições. Então, Berlin vai falar que, por exemplo, veja, as instituições têm que ter um certo cuidado ao interferir na nossa vida, porque a gente tem um direito à liberdade negativa. E a gente vai ver mais na frente porque é importante ter esse cuidado para Berlin. De que as instituições... Ele não é um anti-institucionalista, não é um anarcocapitalista. Longe disso. Ele é um crítico dos neoliberais, inclusive. Mas, obviamente, ele acha que é muito importante uma liberdade negativa, mas ela não é absoluta. Ela não pode ser absoluta, tá? Então, é um pouco do pensamento de Berlin. Mas ele vai destrinchar um pouco dos problemas e dos potenciais de cada uma dessa liberdade. Então, por exemplo, o que seria essa liberdade negativa na prática? Se ninguém... Por exemplo, eu quero sair de casa.
Quero sair de casa. Meu direito de ir e vir. Então, não vai ter nada que me impeça de sair de casa. Seja uma instituição, uma outra pessoa, ou qualquer que seja. Perfeito? É meu direito de fazer o que eu quiser. É o direito de eu pensar o que eu quiser. De imaginar o que eu quiser para minha vida e realizar. Ou seja, expressar a minha opinião, escolher o que eu vou ser, o que eu vou trabalhar, a minha religião ou não. Ou seja, eu sou livre negativamente. Eu sou livre a partir do momento de que não há nada fora de mim que determine como eu tenho que agir, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir e assim por diante. Berlin está localizando essa liberdade em dois pensadores muito importantes, né? Por exemplo, Benjamin Constant, John Locke, John Stuart Mill, Tocqueville. Então é dessa linhagem de pensamento liberal que Berlin está localizando a liberdade negativa. E ele vai fazer uma espécie de arqueologia da liberdade negativa. No artigo que a gente pode ler, inclusive, junto depois, que tem 35 páginas, é um artigo paradigmático na filosofia política. Todo mundo que vai para a filosofia política obrigatoriamente tem que ler esse texto, seja você liberal ou marxista. Ou seja, doutrinação liberal nas escolas. Isso o Wilker Ex-Leão não fala. Tem que ler Berlin. É obrigado a ler. Eu tive que ler. Não tive escolha. Ou seja, estão me obrigando a ler uma desgraça de um liberal. Mentira, que valeu muito a pena ler Berlin. Mas estão me obrigando. Vou falar dos limites. Não, ela tem limites. Para Berlin, ela tem problemas. Ele vai falar disso, né? Então, Berlin acha que esse tipo de liberdade ela tem uma força que é... Veja, pense que o liberalismo surge durante o fim da Idade Média como uma espécie de grito de revolta contra a relação de servidão. Então, o que é que a liberdade liberal queria naquele momento? Proteger o indivíduo de relações exteriores opressivas, como a servidão fazia. E proteger o indivíduo dessas relações exteriores que eram o senhor, que era a igreja, que era o Estado nascente e assim por diante. Portanto, é uma proteção do indivíduo a essa exterioridade, que poderia ser muito opressiva em muitos casos, como era. Serve também de base à liberdade individual, por isso que muitas vezes algumas lutas por direitos civis, ela não está longe da noção liberal, né? Por isso que tem liberais progressistas. Né? Esse social liberalismo, etc., vai beber muito dessa noção, né? Que a liberdade negativa ela serve de base, por exemplo, aos direitos civis. Né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, a liberdade de identidade, de reconhecimento. E ela fundamenta a ideia dos limites do poder político, principalmente na modernidade, né? Do Estado burguês. O Estado burguês, do Estado democrático de direito e assim por diante. Ou seja, de que o Estado só pode ir até certo ponto, até outro ponto ele não pode avançar. Então, por exemplo, a polícia tecnicamente não pode invadir a sua casa. Ela só pode fazer isso com mandato judicial. Por quê? Porque ela tem que ter uma boa justificativa para violar o seu direito, não da propriedade privada. A propriedade privada é uma expressão desse direito, que é de você ter um espaço onde você pode mandar livremente, onde você pode ser quem você quiser, que é a sua casa. Sim, menos que você mora na favela, é claro, tem os problemas. Mas você percebe que quando você diz assim, olha, as pessoas na favela têm o direito a não ter sua casa violada, isso é uma pauta liberal. Veja, está calcada num conceito de liberal. Mas estou dizendo assim, esse conceito abre margem para um liberalismo progressista. Assim como abre margem para um liberalismo não progressista. Mas assim, tem uma leitura liberal progressista que vai beber dessa liberdade negativa. Mas ela também tem problemas, da qual Isaiah Berlin vai se debruçar também ao longo da sua obra, receber muitas críticas. Ele não era um defensor da liberdade negativa absoluta, porque ele via que ela tinha problemas. Como? Ela pode ignorar desigualdades, como colocaram aqui, né? A pessoa na favela, e a pessoa que não come, esse tipo de coisa. Então ela pode naturalizar certas desigualdades sociais. Né? A ideia de que nem todo mundo parte do mesmo lugar social, muitas vezes pode ser ocultada por essa noção de liberdade. Então, veja, todo mundo é livre para fazer qualquer coisa, mas nem todo mundo parte do mesmo lugar. Então, isso já é um problema. A liberdade negativa também não garante acesso real a essa própria liberdade. Por exemplo, você é livre para comer, mas está faminto, está sem renda. Essa liberdade, portanto, é abstrata. Que é o que a gente critica um pouco, né, nessa ideia liberal. De, todo mundo pode fazer o que quiser, mas e aí? Então, veja, o Berlin reconhece que isso são críticas válidas. E ele é um liberal. Veja o que é um liberal inteligente, é outra parada. Ele tá ligado. E ele acha que isso pode se tornar uma desculpa para as instituições
para o Estado se omitir diante de problemas sociais graves, mesmo que esse problema leve a parte da população à miséria. Então ele acha que isso é um problema, que o Estado não pode ser oculto, tão ocultado assim. Então ele vai dizer, será que o deixar a pessoa em paz fazer o que quiser é suficiente? Então ele vai dizer que a liberdade negativa é uma condição necessária, porém não suficiente da liberdade. Então ele vai desenvolver um segundo conceito de liberdade que não foi ele que desenvolveu, né? Ele vai buscar de outras tradições liberais e filosóficas, mas que para ele também é importante, que é o conceito de liberdade positiva, que está na ideia de que eu sou dono de mim, né? Aquela que também está em Locke, né? A ideia de que nós somos proprietários de si mesmos e que eu sou o meu próprio mestre, ou seja, eu me autodetermino. O que é liberdade, Kant vai dizer, né? Liberdade é autodeterminação. O que é autodeterminação? Autodeterminar, né? Ou seja, eu determino a mim mesmo. Eu dou a mim as minhas próprias regras, as minhas próprias leis. Eu sou autônomo. Mas para isso você precisa escolher, você precisa se determinar a partir de parâmetros que circulam. Então Berlin vai dizer que a liberdade positiva é o desejo de você ser governado por si mesmo, né? E de ser autor da sua própria vida em vez de ser controlado por forças externas e irracionais. Ou seja, Berlin também é contra irracionalismos. Importante dizer. Então, por exemplo, eu fumo. Dá um exemplo bom, né? Porque eu tô aí já há um tempo sem fumar, então é um exemplo que me toca. Eu fumo. Mas aí escolho parar de fumar. Ou seja, eu desejo fumar. Então ser livre se eu desejo, eu faço. Não. Eu coloco uma lei sobre mim mesmo que eu não vou fumar. Ou seja, eu vou contra o meu próprio desejo. Ou seja, eu positivo minha liberdade. Minha liberdade não é simplesmente eu fazer o que eu quiser. É eu fazer o que eu me coloco para fazer. Percebe? Então, existe uma noção de determinação diferente da liberdade negativa. Uma postura positiva da liberdade. Ele vai buscar isso, por exemplo, em Rousseau, Kant, Hegel e até em Marx. Concepções de liberdade mais positiva. E ela também se conecta muito a uma noção de um projeto de coletividade. Por quê? Porque eu geralmente escolho coisas, eu me determino a partir da minha relação com a sociedade. Ou seja, circula na sociedade que fumar é ruim, etc. E aí eu desejo parar de fumar. Ou seja, eu escolho a partir de um conjunto coletivo aquilo que vai determinar meu modo de ser livre. E ela visa também superar algo que está na liberdade negativa, que é uma relação meio alienada do sujeito com a sociedade, para que você possa construir uma autonomia que dialogue com essa coletividade e não seja apenas individual. Por exemplo, para eu parar de fumar, foi uma questão muito simples. Eu tive uma sequência onde eu passei quase um mês inteiro doente com uma crise de sinusite fodida. Aí eu pensei assim, Deus, eu vou morrer. E aí, como a vida já não é muito gentil comigo e morrer de coisa do pulmão deve ser um negócio merda da porra, aí eu escolhi parar. E aí Berlin encontra dois elementos importantes para o conceito de liberdade positiva, que é, ele reconhece que nem toda liberdade é espontânea, ou seja, não parte só do indivíduo, a liberdade, ela precisa ter um solo comum, e que às vezes nós somos dominados por forças internas, tipo vícios, traumas, ou por questões sociais, tipo pobreza, opressão, alienação, e que isso influencia na realização ou não da liberdade individual. E Berlin reconhece que a liberdade positiva ela geralmente produziu projetos pedagógicos, revolucionários, sociais que buscaram criar sujeitos emancipados. Porém, ele via nisso um problema. Que é, isso poderia justificar a realização da liberdade positiva, poderia justificar a coerção. Por exemplo, você não sabe o que é melhor para si, então eu sei, né? O Estado sabe, um partido sabe, um conjunto político sabe. Então eu te forço para o seu próprio bem a ser livre. Só que aí essa liberdade deixa de ser uma liberdade, ela é uma opressão. Ela substitui a pluralidade de desejos e de vontades por uma razão supostamente universal. E se eu quiser morrer fumando? Percebe? Abre espaço para um autoritarismo racionalista. E aí Berlin criticando racionalismos.
onde os regimes políticos dizem o que é um interesse geral, ou o interesse verdadeiro, ou o horizonte verdadeiro, ou a ciência imortal do proletariado, ou o verdadeiro interesse da classe trabalhadora, ou um monte dessas coisas que a gente vê, mesmo que seja contra a vontade das pessoas. E não dialoga com a vontade imediata das pessoas. Saca? Então, veja, Berlin coloca que é possível ser forçado a ser livre. E que a liberdade pode ser um instrumento de opressão. O discurso pela liberdade pode ser um instrumento de opressão. Ele vai dizer que existe um perigo das liberdades quando positivadas. Uma parte da minha dissertação, inclusive, é sobre os perigos as patologias da liberdade, que já é um debate feito partindo disso, mas feito por Honneth, né? Do modelo liberal, de quais são os problemas desse modelo liberal e como superar esse modelo, como construir uma concepção de liberdade que dê conta de uma liberdade individual, mas que seja calcada pelo social. Isso teve um pouco ali na minha dissertação. E, portanto, é um perigo de quando a liberdade positiva vai vir um absoluto. Porque aí eu posso chegar para vocês e dizer, ó, você é livre, todo mundo é livre, tá? Mas ser livre é isso aqui. E aí você só é livre se fizer isso aqui. Se fizer outra coisa, aí você não pode. Então, Berlin tinha muito receio porque a liberdade geral geralmente vem fantasiada de termos como o interesse geral, o interesse comum, a liberdade do povo, a liberdade da nação. Isso muito facilmente pode produzir políticas de reeducação, de censura, de controle social em nome de uma liberdade verdadeira. Veja, o projeto, por exemplo, bolsonarista de militarização das escolas é isso. Então, veja, eles são contra a política na escola, como eles falam, da doutrinação nas escolas, mas eles têm um projeto extremamente politizado nas escolas. Por quê? Porque ser livre é seguir essa liberdade, não outra coisa. Não é você viver com a pluralidade, é você fazer exatamente isso que eu digo, isso é ser livre. Então você vai ter um projeto pedagógico. E Berlin achava isso um perigo para experiências autoritárias e esse tipo de coisa. Berlin, então, vai tentar produzir algo que é o valor da tensão entre os dois conceitos de liberdade para uma sociedade democrático-burguesa, claro, é um liberal. Então, Berlin não vai rejeitar nenhum dos dois conceitos. Ele acha que os dois conceitos têm potencialidades e têm problemas gigantes. E que é na tensão deles que os problemas e as possibilidades você pode alavancar as potencialidades e tentar lidar melhor com os problemas, porque nunca você vai resolver, assim, isso é uma coisa, inclusive, que dentro da teoria política hoje você se trabalha muito essa ideia de que você vai achar uma sociedade que vai resolver todos os problemas. Isso não existe, né? Enfim, então Berlin sabe que ele, no máximo, vai conseguir diminuir os problemas, ou lidar melhor com os problemas desses dois conceitos de liberdade. Então, Berlin acredita que a liberdade negativa ela é importante porque ela protege o indivíduo, mas ignora desigualdades. Enquanto a liberdade positiva ela busca a emancipação a partir de referenciais explícitos de liberdade, mas isso pode virar coerção se ela anula a pluralidade. Então, por exemplo, você vai ter outro liberal muito importante, que é cara, acho que é Kelsen, Hans Kelsen, que vai falar, por exemplo, da ideia de pluralismo razoável. Você precisa ter um certo pluralismo. Que pluralismo? Você vai tolerar ideias fascistas? Não, né? Pelo menos não para esses liberais, né? Então, não. Então, por isso que é um pluralismo razoável. Um pluralismo calcado numa noção positiva de liberdade, mas que essa noção positiva de liberdade, ela tem o limite que é a própria liberdade negativa. Então, Berlin pensa como você garantir autonomia sem ignorar problemas sociais e como interferir em problemas sociais sem majorar a liberdade individual. Então ele vai dizer que a política tem que abrir um espaço na esfera pública para esse debate entre valores, para que a gente dispute os valores que dá sustância à liberdade e não apagar esses conflitos. Pelo contrário, uma sociedade realmente livre é uma sociedade plural nos seus conflitos, em que a liberdade real ela é precária, porque ela está sempre no limite desses dois conceitos de liberdade. Adilson, o Berlin sabe que a realidade é outra, pô. Só que, na prática, tu vai ter que disputar política com projetos liberais, ou não vai, não? E para disputar com projetos liberais, tu tem que refutar essas ideias.
Tu não pode chegar simplesmente e dizer assim, ah, não, mas a prática é outra. Sim, beleza, e aí? Percebe? Essa é a questão. Não é o que você acha. Eu posso achar que a Terra é quadrada, pô. Mas o mundo acha que ela é redonda, então eu vou ter que disputar essas ideias. E para disputar essas ideias eu preciso conhecê-las. E veja, o Berlin não é um cara que acha que as pessoas não estão passando fome. Ele acha. Ele está querendo encontrar uma solução para que o Estado intervenha em problemas sociais também. Você pode dizer que a solução dele não é das melhores. Mas ele reconhece o problema. Isso que eu digo assim, nem todo liberal é um jumento que acha que o povo não tá passando fome. É isso, ele sabe, pô. É isso, a gente tá mal acostumado achando que todo campo de debate liberal é Paulo Cogos, é Engenheiro Léo. E não é, velho. Se você lê assim, o cara. Você lê a biografia de Berlin sobre Marx, é foda, pô. É foda, é muito boa. Ele não acha que Marx era um escroto otário. Inclusive, o conceito de liberdade positiva que ele vai cunhar, ele se influencia de Marx também. Ele acha que Marx tem boas ideias. Assim, ele não é um burro. Então, o Berlin, ele quer que a gente, no fim das contas, tenha cuidado que é, quando a gente ouvir falar em liberdade, a gente tente pensar, ok, que liberdade? E quais os problemas que essa liberdade vai produzir? É liberdade como não interferência? Ou é liberdade como o ideal? Quais são os problemas que cada uma tem a produzir? Por exemplo, Bolsonaro fala muito de liberdade. O conceito de liberdade de Bolsonaro claramente tem um horizonte político. Claramente. Todo conceito de liberdade tem, mas assim, o conceito de Bolsonaro claramente, ou você segue aquilo ou você é contra a liberdade. Basta ver que qualquer coisa que você fale contra Bolsonaro é um ataque à liberdade. Então veja, o conceito de Bolsonaro é um conceito de um ideal de liberdade que ou você obedece ou você tá fora. Então Berlin quer que a gente pense sobre isso. Ou seja, ele ajuda a gente a desconfiar, inclusive do próprio conceito liberal. Porque ele vai dizer que nem toda liberdade liberta. Veja, ele é um liberal que está dizendo, olha, os liberais pensaram sobre liberdade, mas nem toda liberdade liberta. A gente tem que ter cuidado, inclusive com a própria tradição liberal. Ele está criticando a própria tradição liberal sendo liberal. E ele vai dizer, inclusive, algumas dessas tradições liberais e não liberais também produziram conceitos de liberdade que só mascaram formas de dominação. Ele está correto, pô. E aí ele diz, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de quê, exatamente? Então, meio que o debate que ele abre, esse artigo dele, assim, é tão importante, gente, assim, dentro da filosofia política. Vocês não têm noção de o quanto é, assim, central na filosofia política o artigo do Isaiah Berlin. Dito isso, gostaram um pouco de conhecer um liberal que não é um jumento empacado? Que não é um burrão?